Olá, gente, continuando a parte de potenciação. A gente no bloco anterior já viu até a quarta propriedade, não é isso? E aqui a gente vai ver a quinta propriedade, uma das mais importantes e uma das que traz maiores problemas dentro das diversas questões dos diversos assuntos que envolvem potenciação. Legal? Vamos direto para o quadro. Ok, gente, essa propriedade é o seguinte, ó. Uma base qualquer é elevada a um expoente negativo. A gente tem que inverter a base e considerar esse expoente positivo. Para a gente entender isso, basta a gente imaginar que esse menos n pode ser reescrito como 0 menos n. Ora, a elevado a menos n, sem dúvida, é igual a elevado a 0 menos n. Não é verdade? E olha, aqui a gente tem subtração no expoente. E a subtração no expoente vem de uma divisão de potências com a mesma base. Portanto, eu posso dizer que a elevado a 0 menos n é igual a elevado a 0 dividido por a elevado a n. Não é verdade? Lembrando de que a elevado a 0 é igual a 1, a gente tem que a elevado a menos n é igual a 1 sobre a elevado a n ou 1 sobre a, tudo elevado a n. Legal? Como essa propriedade é super importante, a gente vai ver alguns exemplos abordando-a, ok? Olha só. Primeiro exemplo, 2 elevado a menos 3. A gente sabe que 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 meio a terceira. Aplicação direta da propriedade recém-aprendida. Inverte a base e coloca o expoente positivo. Ora, 1 a terceira é igual a 1 e 2 a terceira é igual a 8. Portanto, resultado 1 oitavo. 2 elevado a menos 3 igual a 1 oitavo. Legal. Próximo exemplo. 1 terço a menos 2. Olha só, gente. Aqui a base veio em forma de fração. O expoente negativo. A gente vai seguir a mesma receita. Inverte a base e coloca o expoente positivo. Portanto, quem é o inverso de 1 terço? 3. Teremos, então, 3 elevado ao quadrado. Mais uma vez, invertemos a base e colocamos o expoente positivo. 3 ao quadrado igual a 9. Portanto, 1 terço elevado a menos 2 igual a 9. Até aqui, tranquilíssimo. Complicando só mais um pouquinho. 2 terços elevado a menos 2. A receita é a mesma. A gente vai inverter a base e colocar o expoente positivo. Teremos, então, 3 meios elevado ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. Portanto, 9 quartos. E um último exemplo. Teremos aqui 1 sobre 4 elevado a menos 3. Só para esclarecer, 1 dividido por 4 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 quarto elevado a menos 3. Não é verdade? Porque, afinal de contas, 1 elevado a qualquer número dá 1. Então, esta expressão é equivalente a esta. E isso, gente, é muito importante para que a gente possa aplicar a propriedade. Mais uma vez, a gente vai inverter a base e colocar o expoente positivo. Teremos, então, o quê? 1 quarto a menos 3, ficaremos com 4 a terceira. E 4 a terceira a gente sabe muito bem que é igual a 64. É só multiplicar o 4 por ele mesmo 3 vezes. Legal? Muito bem. Vamos à próxima propriedade. Aliás, nós temos mais algumas para fechar a parte de potenciação. Vamos lá. Olha só. Sexta propriedade. Aqui a gente tem o produto entre dois números elevado a um mesmo expoente. Quando a gente tem isso, a gente pode dizer que esse resultado é o primeiro número elevado ao expoente multiplicado pelo segundo número elevado ao mesmo expoente. Ok? Portanto, produto de potências com o mesmo expoente, a gente mantém o expoente e multiplica as bases. Vamos a um exemplo. Olha só, se eu tenho 3 vezes 2 a quarta, na prática eu tenho 3 vezes 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Não é essa a ideia básica de potência?
A gente pega a base e multiplica por ela mesma a quantidade de vezes igual ao expoente. Portanto, 3 vezes 2, multiplicado por 3 vezes 2, multiplicado por 3 vezes 2 e, mais uma vez, multiplicado por 3 vezes 2. A gente sabe muito bem que aqui a ordem dos fatores não altera o produto. Então, reorganizando isso aqui, a gente pode dizer que 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, olha os 4 fatores 3 aqui, e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, os 4 fatores 2. Mais uma vez, 4 vezes, porque o expoente é 4. Olha só, gente, temos aqui 3 à quarta multiplicado por 2 à quarta. Ok? Daí justamente o motivo pelo qual a gente pode afirmar que 3 vezes 2 à quarta é o mesmo que 3 à quarta vezes 2 à quarta. Esse exemplo funciona como justificativa pela qual a gente pode fazer isso sem ter medo de errar. Mais uma vez, para fechar a propriedade, o produto de potências com o mesmo expoente, nós iremos manter o expoente e multiplicar as bases. Legal? A sétima propriedade tem muito a ver com a sexta. Ao invés de multiplicação, a gente vai ter divisão. Portanto, A dividido por B elevado a M será igual a A elevado a M dividido por B elevado a M. Vamos a um exemplo? Olha só. 2 quintos a terceira é o mesmo que 2 quintos vezes 2 quintos vezes 2 quintos. Fração multiplicada por fração, na verdade, a gente multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Então, é corretíssimo afirmar que 2 quintos a terceira é igual a 2 vezes 2 vezes 2 sobre 5 vezes 5 vezes 5, o que nos leva justamente a 2 a terceira sobre 5 a terceira, justamente garantindo que, de fato, essa ideia, a ideia da sétima propriedade, é verdadeira. Portanto, em uma divisão de potências com o mesmo expoente, a gente divide as bases e mantém o expoente. Legal? Muito bem. Oitava propriedade. Olha só, aqui é a famosíssima potência de potência. Para a gente resolver a potência de potência, a gente deve multiplicar os expoentes m vezes n. E há uma justificativa para isso. Vamos entender. Olha só. 3 vezes 2, ou melhor, 3 ao quadrado elevado à quarta, ora, vai ser 3 ao quadrado, que é a nossa base, multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Afinal de contas, o primeiro expoente, o expoente externo aqui, é o 4. Portanto, temos essa base, 3 elevado ao quadrado, sendo multiplicado por ela mesma 4 vezes. Mas atenção que, nesse momento, a gente tem um produto de potências com a mesma base, onde a gente mantém a base e soma os expoentes. Olha só, isso aqui vai nos levar a 3 elevado a 2, mais 2, mais 2, mais 2. Isso me dá o quê? 8. Portanto, de fato, gente, potência de potência é resolvida da seguinte forma. A gente multiplica os expoentes e nada mais. Simples e direto. Potência de potência, a gente simplesmente multiplica os expoentes. Legal? Como a propriedade é muito importante, aqui na teoria eu coloquei alguns exemplos. Olha só, 2 elevado a menos 2 e tudo elevado à quarta. Mais uma vez, gente, potência de potência a gente deve multiplicar. Menos 2 vezes 4, menos 8. Portanto, teremos 2 elevado a menos 8, que simplificando ficará 1 meio à oitava, aplicando a propriedade do expoente negativo. E aí ficaremos com o quê? 1 meio à oitava é igual a 1 sobre 2 à oitava, já que 1 à oitava dá 1. 2 à oitava igual a 256. E aí a gente tem como resposta final 1 sobre 256. Vamos a mais um exemplo. Olha só. 5 ao quadrado
elevado à quarta, elevado à terceira. Aqui a gente tem potência de potência de potência. Porém, a propriedade é a mesma. A gente tem mais é que multiplicar os expoentes. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Ok? Portanto, o resultado disso aqui é 5 elevado a 24. Obviamente, a gente não vai resolver essa conta, porque afinal de contas o número é enorme. Então, vai ficar aqui indicado, bonitinho, 5 elevado a 24ª potência. Ok? Mais um exemplo. Olha só. Dessa vez complicou um pouco. Olha, gente, 1 sobre 2 elevado a menos 4 e tudo elevado a menos 3. Vamos parar para pensar um pouco. Olha só, 1 sobre 2 a menos 4 é o mesmo que 2 à quarta, ok? Mais uma vez, expoente negativo, a gente joga o denominador para cima, colocando o expoente positivo, portanto 2 à quarta. Agora a gente tem potência de potência, portanto 4 vezes menos 3 igual a menos 12. E 2 elevado a menos 12, novamente expoente negativo, a gente inverte a base, coloca o expoente positivo, ficaremos então com 1 meio elevado a 12, e resolvendo isso aqui, a gente vai ter 1 sobre 2 elevado a 12, que é 4.096. Ok? Muito bem. Ok, gente, mais um bloco de potenciação, bloco importante, vimos mais algumas propriedades, estamos construindo conhecimento. Importantíssimo que você esteja com a ficha, acompanhando a aula e fazendo todas as anotações, ok? A ficha é para ser preenchida. Essa aula não é simplesmente para a gente ficar olhando para o monitor e achando bonito, achando legal, achando fácil. A gente tem que anotar, porque quem copia, lê 2 vezes e aprende muito mais rápido, ok? A gente fecha o bloco por aqui. Próximo bloco, mais propriedades de potenciação. Falou? Tchau, tchau.